Dia 21 de dezembro de 2024, quilômetro 286 da BR-116, município de Teoflotone. Uma tragédia que tirou a vida de 39 pessoas e colocou a cidade de Teoflotone no índice das mais violentas do Brasil no ano de 2024. Ao todo, 39 pessoas perderam a vida em um único acidente. Um episódio que chocou o país e ganhou repercussão em todo o Brasil. O primeiro assunto que a gente vai tratar com mais detalhes é sobre esse gravíssimo acidente, uma tragédia, uma das maiores já ocorridas nas estradas mineiras, uma tragédia das maiores já ocorridas nas estradas do Brasil. Menos 39 pessoas morreram num acidente que envolveu um ônibus de turismo, uma carreta e um carro. Foi em Teoflotone, no norte de Minas Gerais. Naquele dia, a dimensão da tragédia foi sendo compreendida aos poucos, à medida que os corpos eram localizados e contabilizados. O que inicialmente apontava para 10 vítimas fatais, ao amanhecer foi atualizado pelo Corpo de Bombeiros com a confirmação de 22 mortes. Então, até o momento, são 22 vítimas fatais, 13 vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas às unidades hospitalares. Um dia que ficará marcado na memória, especialmente para aqueles que atuaram diretamente na ocorrência. Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, SAMU, profissionais da imprensa e outros envolvidos no atendimento. Muitos deles ainda carregam até hoje os impactos psicológicos daquele episódio. Aquele acidente, assim, de proporções trágicas, né? A equipe da PRF viu ali realmente um cenário de guerra. Eu me recordo de ter usado essa expressão. A gente ainda estava ali no local tentando entender, né, os fatores que contribuíram, né, para o sinistro de trânsito. E a imprensa chegou lá no local lá querendo maiores esclarecimentos e a gente ainda tentando entender o que de fato tinha acontecido. E à medida que o tempo foi passando, né, no decorrer daquele dia, a gente foi tendo um pouco mais de noção da tragédia que tinha acabado de acontecer. Inicialmente nós recebemos a ocorrência onde relataram que havia tido um acidente com o ônibus. Ainda não sabiam o número de vítimas, não sabíamos de fato qual que era a situação no local. Só após chegarmos ao local que vimos, né, a quantidade de vítimas, a questão do incêndio no ônibus, a situação que as vítimas se encontravam. Posteriormente, a retirada de todas as vítimas que foi feita, né, pelo Corpo de Bombeiros. Então, todas essas imagens, né, tudo isso realmente impactou muito os militares que ali atenderam, principalmente pelo estado que estavam as vítimas, né, e pela quantidade também. Foi algo assim que eu não me recordo, durante o tempo que estou aqui na região, de ter atendido uma ocorrência de tão grande magnitude. Uma das cenas mais marcantes foi registrada no Instituto Médico Legal. As vítimas foram sendo colocadas em fila nos corredores do cemitério municipal, anexo ao IML. Corpos carbonizados, mutilados, crianças entre as vítimas, rostos desfigurados. Imagens que traduzem a brutalidade da tragédia e permanecem gravadas na memória de quem esteve no local. Então ali quando eu cheguei e vi aqueles corpos, você tem que fazer uma gestão de crise, de como é que você vai proceder com aqueles corpos, o encaminhamento, os exames que são necessários. Então eu vendo aquilo, eu achei necessário fazer essa primeira gestão no IML, me dirigir ao local dos fatos para ter também a ideia completa. E então foi o que eu fiz, né? Nós, os policiais, nós chegamos ali naquele momento no IML, e aí aquela cena que realmente na minha carreira de 16 anos na Polícia Civil já vi alguns acidentes, a gente comparece em local de homicídio, mas daquela magnitude, com aquela violência, aquela quantidade de corpos ali que você percebe que não tiveram nenhuma chance de sobreviver, foi a primeira vez.
Então ali foi aquela gestão inicial no ML, porque você já tem a preocupação de como você vai proceder aqueles exames, os familiares já começam a querer ter notícias sobre os seus parentes, os seus amigos, então você tem que organizar isso e também comparecer ao local para ver se todo o conjunto probatório, se todos os vestígios vão ser preservados, porque podem ser muito importantes no futuro. Então foram essas as providências, mas me lembro bem que foi muito impactante. Eu lembro muito daquela cena, daqueles corpos, lembro muito do cheiro daquela tragédia, né? Porque foi uma explosão. Então, assim, ali fica, né? Fica registrado na nossa memória. O motorista da carreta se entregou 2 dias depois. Segundo os advogados, uma falha mecânica teria sido a causa da tragédia. Gente, acabou de acontecer um acidente gravíssimo aqui na porta de casa aqui, ó. Carreta em chama, tem um carro preso lá debaixo da carreta. Na nossa visão, a falha mecânica foi do ônibus, que estourou o pneu, invadiu a mão de direção do nosso cliente, que é o condutor da carreta, e acabou ocasionando o acidente. Mas, em fevereiro, a Polícia Civil concluiu o inquérito policial, apontando provas contundentes de fatos que contribuíram para a tragédia. O inquérito, né, eu posso falar mais especificamente sobre isso, ele indiciou, né, o motorista, ele indiciou o dono da empresa de transporte e foi enviado ao Ministério Público e ofereceu denúncia, né, denúncia entendendo que houve ali um homicídio doloso e eles serão levados aí ao júri. Parece que houve, né, uma primeira instrução, uma primeira audiência e o processo ainda está se desenrolando. Mas na época eu lembro que o inquérito deixou bem claro, né, a responsabilidade desses indivíduos, né, eu me recordo sobre o sobrepeso daquela carga, a amarração inadequada, a velocidade muito além do permitido durante boa parte do trajeto. Houve aí de novo um trabalho muito bom da Superintendente de Polícia Técnica Científica, que detectou, né, presença de substâncias entorpecentes no motorista. Me lembro bem daquele final de semana, assim que aconteceu, do interrogatório que nós fizemos, o doutor César e eu, à época, com o motorista, com aqueles envolvidos. Então, eu acho que isso ficou bem fechado no inquérito sobre a responsabilização. Eu não tenho dúvida que aquilo, infelizmente, era completamente evitável. Na época, um radar a cerca de 250 metros do local estava desativado e virou motivo de revolta popular, já que o motorista estava com excesso de velocidade e o radar poderia ter evitado a tragédia. Segundo o DENIT, os radares na BR-116, no trecho de Teófilo Otoni, estão em pleno funcionamento. Ali foi feito o recapeamento da pista e foi intensificada a sinalização e ainda vai investir mais ainda na sinalização daquele trânsito, daquele trecho ali, que é um trecho sinuoso e que infelizmente os condutores, mesmo com radar, insistem em não obedecer a sinalização e os limites de velocidade. Todos os radares já estão em pleno funcionamento. No entanto, os acidentes recorrentes, supostamente causados pelo excesso de velocidade, especialmente no trecho onde ocorreu a tragédia, têm levado moradores a pedir ajuda às autoridades para que o problema seja resolvido. Nós somos moradores daqui. A gente já não sabe mais a quem recorrer para que instale nossos radares de novo. Está esperando outro acidente feito ônibus acontecer para poder instalar nossos radares de novo. Olha aí o monte de acidente que está acontecendo, gente. Isso é um absurdo, a gente já não sabe. Nós, moradores, já não sabemos mais a quem procurar, a quem recorrer. No asfalto, as marcas da tragédia ainda estão visíveis, mas aqui, às margens da BR-116, o mato já tomou parte de quase todo o espaço onde o acidente aconteceu
onde essa tragédia foi registrada. Poucos espaços ainda aparecem, mas ainda dá para perceber presentes que eram levados provavelmente por passageiros do ônibus, como esse aqui com a mensagem: tudo posso naquele que me fortalece, e provavelmente seria entregue a um parente ou um amigo, e ainda desejando aqui um Feliz Natal e um próspero 2025. O motorista da carreta, Arilton Bastos, segue preso. Ele e o proprietário da empresa, que era responsável pelo veículo, foram indiciados por pelo menos 8 crimes. O inquérito policial foi concluído em fevereiro e veio para a Promotoria de Justiça de Teoflotone. Aqui na promotoria nós analisamos todo o contexto probatório e oferecemos a denúncia contra o motorista e o dono da empresa. Essa denúncia ela foi oferecida homicídio doloso, com dolo eventual, em virtude de 39 mortes e 11 tentativas. A denúncia foi recebida pelo Poder Judiciário. Posteriormente, foi intimada a defesa tanto do motorista quanto do dono da empresa. Eles apresentaram defesa nesse processo. Nós realizamos inúmeras audiências com oitivas de testemunhas tanto da acusação quanto da defesa. Posteriormente, a defesa fez requerimentos de diligências para a realização de algumas perícias, foram realizadas pela defesa, e atualmente o processo ele se encontra em sede está vindo para alegações finais, ou seja, o Ministério Público agora, a par de todas essas provas, vai apresentar um parecer final. Qual que é o parecer? Se eles vão ou não para a júri. Depois, a defesa também apresenta esse parecer e o juiz dá uma decisão. Essa decisão do juiz eles vão para a júri, é caso de levar para a júri, os jurados decidirem ou não. O caso agora segue aqui no Fórum de Teoflotone e a população aguarda o desfecho. Um caso ele é extremamente complexo, tanto é que envolveram 39 mortes e 11 tentativas de homicídio, então são 50 pessoas aí envolvidas no caso, são inúmeras perícias, inúmeras diligências que estão sendo requeridas. Eu posso falar que o processo pode ir à júri no início do ano, mas também pode demorar 1 ano, 2, isso por quê? Vai depender de como será essa decisão agora do juiz e os recursos, os devidos recursos, porque nós podemos recorrer aí, tanto o Ministério Público quanto a defesa pode recorrer para Belo Horizonte, pode recorrer para Brasília. Então, a gente não consegue determinar aí um tempo, quando que vai ser realizado esse júri. Eles foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Segundo as investigações, 8 fatores foram primordiais para a tragédia. A carga estava com 103 toneladas, 77% acima do permitido. Excesso de velocidade. A carreta transitava a cerca de 97 km por hora no momento do impacto. O motorista estava sob efeito de álcool e drogas. Ele também não teria realizado o descanso obrigatório. O veículo havia sido alterado na sua estrutura. Também foi constatado falhas nas amarrações das pedras. O motorista dirigiu parte do trajeto com a CNH suspensa, além de ter fugido do local sem prestar socorro. 1 ano após a tragédia, as marcas seguem vivas na memória de todos. Familiares e amigos que perderam seus entes queridos ainda esperam por justiça. E talvez a única certeza que fica seja a de que cada segundo precisa ser vivido como se fosse o último. A gente passa a refletir um pouco mais sobre o sentido da vida, né? Porque, eu volto a falar, foram quase 40 famílias que iriam passar o Natal com seus familiares, com seus entes queridos, e o destino não quis, né?
Então, acho que as pessoas deveriam refletir um pouco mais sobre o real sentido da vida. As pessoas hoje procuram um imediatismo de ganhar dinheiro. Dinheiro realmente traz algumas facilidades. Dinheiro é importante, mas acho que as pessoas, quando passam por uma situação igual eu passei, as pessoas começam a refletir que o sentido da vida, o que fica, são os momentos felizes que a gente passa aqui, principalmente essa época de Natal e Réveillon, que a gente possa estar junto com os nossos familiares.